Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast, o pior podcast das redes sociais, mas só trago gente boa aqui, né? Então, vocês já sabem, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, completar agora 30 anos aqui, e hoje nós temos aqui um tema muito interessante, Educando com Propósito, e a nossa convidada especial é a nossa querida Márcia Regis. Ela tem, assim, um currículo maravilhoso. Vou ler aqui só para vocês ficarem sabendo aí. Ela é casada com o Denis Regis e tem 2 filhos, gente boa, Bruna e o Rafael. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Veiga de Almeida, possui pós-graduação em Psicopedagogia pela pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi professora, alfabetizadora, coordenadora pedagógica por 21 anos no Rio de Janeiro. Até 2022, ela foi diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie, aqui em São Paulo, e gerente de Sistema Mackenzie de Ensino. E atualmente também acumula aí uma função de superintendente pedagógica de ensino técnico e básico do Mackenzie. Márcia, faça a sua saudação aí para os nossos telespectadores. Ô, pastor Arival, uma honra estar aqui participando do Arivalcast. E a gente assiste bastante e acha muito legal esse programa que alcança aí tantas pessoas. E falar de educação com propósito é uma alegria para mim. Então, acho que a gente vai ter uma conversa aqui muito jóia aí sobre esse tema. Sim, e obrigada aí pela apresentação bonita. Tá bom, antes da gente começar o bate-papo aqui, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é Riveste Revestimentos Ecológicos. Esse material aqui que é produzido como revestimento para reformas em banheiros, cozinha, né, área de serviço. Então, é um material que tem várias padronagens, né? Com várias cores, é um material maravilhoso. Você pode, por favor, entrar no site da Riveste, www.riveste.com.br, e assista também o vídeo, né, que vai passar agora a seguir. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. O outro nosso patrocinador é Trivia Studio. Tá aqui até o copinho aqui com a marca da Trivia, né? Esse pessoal é um pessoal que trabalha com inteligência, né, nas redes sociais. A Trivia Studio é uma agência que une brand, marketing e growth para construir marcas com identidade que comunique de forma estratégica para gerar resultado e escalar com inteligência. Então, se você é empresário e quer... hoje não tem jeito, hoje você tem que estar nas mídias sociais, você tem que ter aí um assessor de inteligência, né, nessa área. E outro patrocinador nosso é a nossa querida editora Ezion. A Ezion é uma editora que completou agora 4 anos, ligada à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e todo o lucro dos seus livros, né, vai para a obra missionária. Assim como a IPP TV é uma TV missionária, nós temos a Junta de Missões, né, missionária, e também temos a editora Ezion, tá bom? Márcia, um privilégio ter você aqui, tá? Vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Antes da gente entrar, né, nos pontos aqui, fala um pouquinho da sua vida, né? Você tem uma carreira maravilhosa aí na área de educação. Você também é bem casada, eu conheço o seu esposo, filhos maravilhosos, e você
Faça uma apresentação, né? Se você nasceu evangélico, conta aí um pouquinho da sua vida. Sim, eu sou presbiteriana de família, né? Meu avô de berço. Meu avô materno, Daniel Bragança, foi um plantador de igrejas lá no interior do Espírito Santo, regente de coral, né? Ele presbiteriano, minha avó metodista, se casaram e ele levou todo mundo ali dentro do evangelho e da igreja presbiteriana. No Rio, meus pais se casaram em Espírito Santo, foram para o Rio e criaram eu e minha irmã na igreja presbiteriana da Ilha do Governador. Sim. Então, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, uma igreja muito boa, forte em escola dominical, e sempre estudei também em escola no Rio, e quando fui para o curso, para o ensino médio, eu também na igreja fiz um curso da APEC, né? Então, vim a São Paulo, na Igreja Batista aqui da Vila Mariana, fiz um curso da APEC, voltei assim, com o coração transformado, querendo me dedicar aí ao ensino e tal, e escolher fazer o curso normal. E comecei a minha caminhada, tanto na igreja, dando aula na escola dominical, desde os 15 anos, quanto na minha formação inicial, já começando o caminho da educação. Houve alguma coisa assim, alguma experiência sua que te fez escolher esse caminho do ensino cristão? Porque o ensino cristão também não está desassociado da educação formal, né? Eu fiz também, na época que eu era pastor, lá em Olinda, eu fiz o curso de pedagogia com especialização em administração escolar, né? Tem que estudar aquelas legislações todas, né? Exatamente, eu fiz esse curso aí também, pedagogia com especialização em administração escolar. Mas hoje a gente usa isso muito na igreja. Sim. Porque você começou e permanece. Você é uma vocacionada, você tem um chamado para a educação? Sim, eu tenho chamado para a educação, mas o meu contato com a educação escolar cristã veio só aqui no Mackenzie, em São Paulo. No Rio, eu sempre trabalhei em escola regular. E fiz concurso para a escola alemã, trabalhei muitos anos na escola cenecista, né, lá no Rio de Janeiro, numa escola Modelar Cambaúba, e nunca tive a intenção de trabalhar em escola cristã lá no Rio de Janeiro. Meu trabalho foi sempre assim, buscar boas escolas, me preparar academicamente, né? E viver o evangelho. É muito engraçado porque depois eu vim conhecer o mundo da educação escolar cristã e entender que a educação, ela não é neutra. Não existe. Não existe educação neutra, né? A gente sempre influencia de alguma forma. E lá no Rio, na época, eu dava aula numa escola e as mães crentes sempre queriam que os alunos ficassem na minha sala. Porque eu botava o versículo na lousa, orava pelos alunos, e isso é um fato, né? A gente expressa a nossa fé, aquilo que a gente acredita enquanto dá aula e tudo. Mas, pastor Ival, quando eu vim para São Paulo, que eu vim por causa do meu marido, né? Na verdade, ele foi transferido para cá. E eu achei que eu ia ter uma vida só de mãe, que eu não ia nem trabalhar mais, não tinha família aqui. Eu falei, não, vou cuidar dos meus filhos. E quando nós chegamos em São Paulo, eu fui procurar várias escolas. A gente procura sempre escola pelo ranking do Enem, né? Quais são as melhores escolas da região? Procurei várias escolas aqui em São Paulo. E falei, puxa vida, eu sou presbiteriana, tenho o Mackenzie aqui, que eu não conhecia o Mackenzie. Eu nunca tinha vindo ao Mackenzie. Quando eu entrei ali no Mackenzie, eu fiquei encantada. Falei, meu Deus, que oportunidade. E o Mackenzie precisa de professores com boa formação. Exato. Dentro dessa linha de educação. Mas eu fui lá colocar os meus filhos. Então não foi eu que escolhi educação cristã, foi Deus que escolheu educação cristã para mim. Então matriculei meus filhos, eles estudavam lá e conheci a professora Débora Muniz, que era diretora do Colégio Mackenzie na época, que frequentava a Igreja Presbiteriana de Higienópolis. E nós frequentávamos lá também. Numa reunião de oração, ela me convidou para fazer um concurso para ir trabalhar no sistema Mackenzie de ensino. E foi a minha porta de entrada, pastor Ival, para a educação escolar cristã. Eu digo que eu tenho 2 momentos de conversão.
Sim. Eu me converti com 14 anos, né? Apesar de ter nascido num berço evangélico, tem um momento lá que a gente se, né, sente o toque do Espírito. Foi numa terça que Jesus tocou-me, exatamente. Num retiro da UPA. É isso aí. Mas eu tive uma segunda conversão que foi para a educação escolar cristã. Que a gente tem meio que se desvendam os olhos assim para uma real necessidade de trazer Cristo e Deus para dentro do processo de ensino-aprendizagem. E foi no Mackenzie. A minha geração, né? Eu estou agora com 60 a mais, né? Mais alguns meses, né? Eu me lembro que a minha alfabetização foi em escola pública, no período ainda dos militares, né? Sim. Onde o centro da educação era o professor. Quando o professor entrava na sala de aula, a gente ficava, né? Exato. Tinha educação moral e cívica, né? Você cantava o hino. Toda semana. Depois eu vi, tive a minha formação, e aí eu vi que a educação passou por uma transformação muito grande dentro daquilo que a gente chama de filosofia, né? Exato. De filosofia. E aí, principalmente essa linha mais comunista, né? Ela invadiu as universidades. E quando eu fiz o curso de pedagogia lá em Olinda, já era dentro daquela visão do Paulo Freire, né? Piaget, Vygotsky, essa turma toda do bem. A turma toda do bem que formou a gente, eu também. E eu acho que todo mundo tem uma contribuição para dar, né? Claro. Mas em que consiste, por exemplo, você pode falar um pouco sobre cosmovisão, Sim. da educação por princípios? Sim. Então, eu conheci essa visão de educação escolar cristã no Mackenzie, no sistema Mackenzie de ensino. Sim. Lá não é uma educação, a base do trabalho não é uma educação por princípios, é uma educação com cosmovisão cristã. Tá. Né? Então é legal a Sim. gente fazer essas diferenciações, porque a ESEP, por exemplo, trabalha com o fundamento da educação por princípios, que é maravilhosa, e essas duas visões se conversam e se casam, mas lá no sistema Mackenzie de ensino, que foi onde eu aprendi isso tudo, a fundamentação é a cosmovisão cristã. E o que é isso? É trazer para a educação, que eu também me formei em 93, né, e com essa base toda aí que o senhor falou, trazer para a educação um olhar através da Bíblia. Que é a cosmovisão cristã é a visão de mundo cristã. E a visão de mundo cristã é aquela que tem uma lente filtrada pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? Cristocêntrica. E aí, quando a gente põe a cosmovisão para avaliar todas essas filosofias, a gente vai vendo aquilo que serve e o que não serve. É isso, né? A gente não joga o bebê com a água do banho toda fora, mas a gente faz um filtro bom. E muita coisa não serve, de fato, né? Porque essa educação que permeou a década de 90, 2000 no nosso país, ela é construtivista. Então, ela tem muito da visão marxista, né? De autonomia para o estudante. Então, é uma filosofia que vai de encontro a muitos princípios e valores cristãos. Ela destruiu o papel do professor, né? Muito. E colocou o aluno como centro do ensino, né? Exato. E houve também essa questão da inversão de valores. E começou-se também aquela questão da doutrinação ideológica nas escolas públicas. Exato, porque essa visão ela ficou muito forte, né? Ela formou toda essa geração aí da escola pública e da privada também, né? Esses professores que são formados. E quando a gente põe a cosmovisão cristã, ela arruma tudo, porque quem está no centro é o Senhor Jesus. Então, tanto o professor quanto o aluno, eles têm uma nova configuração, né? De o aluno que tem que ter humildade, que tem que saber ouvir o seu professor, o professor que tem autoridade, não autoritarismo, né? Amor ao ensinar. Então, todo esse processo educacional filtrado pela cosmovisão cristã, ela é muito interessante. E depois disso, pastor Arival, muitas pessoas escreveram sobre isso, né? Então, Solano Portela, por exemplo, tem
textos, literaturas muito interessantes sobre educação escolar cristã e cosmovisão cristã, Mauro Master e outros homens de Deus aí trouxeram um repertório bom, além do que a gente tem dos Estados Unidos. Certo. Fala um pouquinho pra gente, você está gostando aqui do bate-papo? Então, se você curte aí, né, se inscreva nos nossos canais, no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Arivalcast, Editora Ezion, JMP, e também entra lá no site do Mackenzie para você conhecer o que é o sistema Mackenzie de ensino. Exato. Ela vai explicar para nós aqui, por favor, para o pessoal entender. Você que estudou aí com o material de ensino objetivo, né? Você de outras escolas, o Mackenzie, então, montou, né? Você vai estudar todas as disciplinas do currículo formal, Exato. mas dentro dessa perspectiva cristocêntrica, ou cosmovisão cristã. Fala pra gente aí como é que está esse projeto hoje. O sistema Mackenzie de ensino, ele nasce lá em 2006, Sim. Então ele está completando 21 anos. Sim. Então ele é o primeiro sistema de ensino cristão do Brasil. Né? O Mackenzie, ele tem umas marcas aí de pioneirismo e tradição ali, ó. Né? E é muito bonito porque junto com a visão cristã de mundo, ele também traz uma pedagogia nova, né? Porque a gente, o que a gente ensina, o conteúdo do ensino e a forma como você ensina, que é o modelo pedagógico, didático, importa, né? Porque eu não vou querer formar alunos anarquistas, não é verdade? Nós queremos formar servos de Deus, pessoas que vão ali viver realmente de acordo com o Evangelho. Então, o sistema Mackenzie de ensino traz, além da cosmovisão cristã, uma estrutura de currículo, né? Com base na BNCC, que é a legislação nossa. Sim. Então, o sistema Mackenzie, ele não foge do que está posto aqui pelas nossas legislações, pelo MEC. Porque a cosmovisão cristã é forte para filtrar ali aquilo que está de acordo ou não com a nossa visão de mundo. Traz também esse novo modelo pedagógico, que é cognitivo interativo, enquanto o construtivismo, ele tem essa linha, né, com Piaget, Vygotsky, muito da observação do dia a dia, observação do aluno. O cognitivismo, ele vem com pesquisa, fundamentação, nasce lá no MIT, né? A gente usa muito o David Ausubel como um teórico forte, trazendo aprendizagem significativa. Naquela época, ninguém falava nisso. Né? Naquela época era construtivismo, era lei, era dogma, né? Como o senhor falou aí, ninguém podia ir contra. E o sistema Mackenzie começou a trazer esse novo olhar aí para a educação. Além disso, você falou em alfabetização. Sim. Também naquela época, pastor Arival, só se alfabetizava com Emília Ferreiro. Certo. Você lembra disso, né? Então, era uma alfabetização que ia pela psicogênese, né, da escrita e da leitura. Então, a criança ia experimentando, né, o jeito de escrever, e o professor não podia nem dizer que estava errado. Não era assim? Então, ele ia até o tempo dele, né, de conseguir se alfabetizar. E nisso, infelizmente, o nosso país ficou sempre muito atrás dos países, né, nos rankings internacionais, no PISA, com muita dificuldade com alfabetização, letramento. Eu me lembro que houve aqui em São Paulo uma mudança nessa área aí, que o aluno não podia ser reprovado. Você não podia reprovar o aluno. Tinha uma lei assim, até o terceiro aninho não podia reprovar o aluno. Porque ele estava no tempo dele de alfabetização. E naquela época o sistema Mackenzie de ensino, então, trouxe a alfabetização fônica. Certo. Apanhou, viu? Apanhou bastante, porque naquela época era assim, não podia ter método para ensinar. Era feio usar método na alfabetização. Eu fiz meu mestrado em Educação e História da Cultura no Mackenzie sobre alfabetização fônica, eu não pude nem botar o nome de alfabetização fônica. Tinha que ter um nome mais bonito, que não trouxesse o método. Então, mas, graças a Deus, esse foi um modelo que tem vencido. Certo. E hoje está até no MEC, né? Pois é. São mais de 20 anos. Quantas escolas utilizam hoje o material, o sistema Mackenzie de ensino? Pastor Arival, hoje nós somos mais de 650 escolas no Brasil. Sim.
Nós estamos batendo 130 mil alunos sendo alcançados pelo sistema Mackenzie de ensino. É como se o Mackenzie reproduzisse pequenos Mackenzie do Brasil todo. Exatamente. Ao invés de sair abrindo escola... No Brasil inteiro. Leva o sistema vai. E é muito bonito porque o trabalho que se faz nessa base curricular, que muitos países têm essa base, né? Sim. A nossa BNCC, ela é muito inspirada no currículo comum dos Estados Unidos, né? Na época do Obama, que ele implementou. Sim. E eu acho muito importante, sabe, pastor Ival, termos uma base comum, porque o aluno sai lá da Bahia e vem estudar em São Paulo, é importante que ele esteja na mesma página e tal. O que não é bom são as ideologias, filosofias que acabam permeando essa base. E o que o sistema Mackenzie de ensino faz? A partir da BNCC, nós montamos o currículo do sistema Mackenzie de ensino. Já com uma visão cristã de mundo, temática, permeando todo o currículo da educação infantil ao ensino médio. Então, para ficar bem claro para você que está indo aí, se respeita aquilo que é estabelecido, né, pelos marcos regulatórios. Certo? O que muda aí, o que se acrescenta aí é essa questão da filosofia, né? É a forma como você vai ensinar. E é muito bonito porque o evangelho, né, a visão cristã, ela traz o ensino para o seu lugar. Certo. Então eu vou ensinar história, né? Sem o viés do explorado com explorador. Geralmente, na minha época, dizia: quem escreveu a história não foram os vencidos, foram os vencedores. Então... Exato. Então tem ali, né, esse viés. Então o nosso trabalho é, além dessa visão cristã que permeia o currículo todo, na escrita do conteúdo, né, o cuidado de como ele vai ser abordado dentro do material. Vocês têm uma equipe que trabalha de pessoas competentes, escrevendo, por exemplo, biologia, história, matemática, física. É isso? Tem uma equipe que produz esse conteúdo. Exato. Temos autores. Tá? Então, autores, nós priorizamos professores dos colégios Mackenzie, mas outros professores cristãos também participam. E dentro do sistema Mackenzie de ensino, nós temos os analistas pedagógicos por cada área do conhecimento. Só uma pergunta. Vocês... não foram acusados ou são acusados assim de transformar a escola numa igreja ou não? Olha, a turma fala um pouco, mas o que nós fizemos realmente foi uma sacudida nas escolas cristãs. Porque o que acontece, pastor Ival? Por muito tempo, as escolas cristãs viviam um modelo dicotômico. Né? Então, assim, tinha lá o culto de abertura da escola, o capelão fazendo cultinho, a aula de ensino religioso. E aprendia Darwin na sala de aula. Aprendia Darwin na sala de aula, entendeu? Os textos de língua portuguesa, anarquistas mesmo, tudo bem, né? História com todos os vieses possíveis. Então, a mudança que o sistema de ensino Mackenzie trouxe foi isso. A gente trouxe Deus para a sala de aula, para todos os componentes curriculares. São algumas coisas práticas, né? Sim. O sistema muda a relação professor e aluno. Isso do ponto de vista dessas escolas que adotam o sistema. Eles comprovam isso? Com certeza. E a gente tem o sistema de ensino, além do livro, além do currículo, da proposta pedagógica, nós fazemos formação. Então, nós temos uma equipe comandada pela Viviane Nery, minha querida, beijo. Turma de Pinheiros. Né? Nós temos uma equipe de capacitação pedagógica que vai às escolas formar os professores. E, além disso, pastor Ival, nós temos, que o senhor precisa conhecer, a Academia SME. Que é uma plataforma também com trilhas de formação para professor. Existe uma trilha exatamente falando a relação professor-aluno à luz da visão cristã de mundo. Então, muda essa relação, né? Com certeza. E também, porque esse é um dos problemas sérios da educação pública, e o comportamento do aluno? Você acha que muda muito ou não? Ele precisa ser transformado, né? E eu vejo isso, sabe, nas escolas. Eu acho que é um trabalho, né? O material por si
ele não faz o trabalho todo sozinho, mas ele garante muita coisa. Sei. Porque muitas vezes, eu fui diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie aqui em São Paulo, eu me lembro de um atendimento que eu fiz para uma mãe, na época da pandemia, Sim. que ela quis falar com a diretora e tudo, porque ela falou, professora Márcia, o livro de história de vocês, do Sistema Mackenzie de Ensino, está trazendo o ensino direitinho ali, sem viés ideológico, mas o professor falou diferente na sala de aula. Sei. E aí eu tive a oportunidade de trazer o professor, realinhar o processo, porque o material garante isso, ele vai para casa, o pai lê. Então, pastor Arival, para educar essa geração, a gente precisa de muita força. Sei. É a força da família, a força da escola cristã, a força da igreja, Certo. que precisa estar unida de mãos dadas para cercar todas as brechas, né, que infelizmente as forças malignas desse mundo investem contra os nossos filhos. Então, um diretor de escola, quando usa um sistema Mackenzie de ensino, ele fica muito resguardado. Né? Pode ter uma brecha, pode ter um professor que escorregue, Sei. pode ter uma situação, mas isso está resguardado. Dá uma unidade também no conteúdo, na intencionalidade, né? Exatamente. É muito bom isso aí. Uma visão, e nós vemos sim a transformação dos alunos, muitos alunos serem assim, com posturas diferentes, né? Pergunta para você que tem essa experiência de professora, de diretora, etc. Na sua experiência, qual tem sido os maiores desafios de ser professor hoje? Né? Sim. É um desafio grande, viu, pastor Arival? Porque, de fato, as escolas cada vez mais estão exigindo uma formação muito boa dos seus alunos a nível tanto acadêmico, né? Porque hoje o que eu mais tenho de pedido do Sistema Mackenzie de Ensino é: queremos que o Sistema Mackenzie de Ensino aprove no vestibular. Sei. Dê os melhores resultados. É legítimo, né? Eu acho que o aluno, um sistema de ensino cristão, tem que dar o bom testemunho também nas boas aprovações. Então, o professor tem que estar preparado academicamente. Hoje, a própria BNCC, ela traz a formação socioemocional como algo transversal, importante de ser também visto. Então, o professor, ele tem que ter boas habilidades socioemocionais. Nós temos hoje uma geração fragilizada. Nós temos uma geração com transtornos mentais, né? Muitos transtornos. Tem pessoal fragilizado, com transtornos mentais. Mas né? isso não é um reflexo também da destruição que houve na família, na relação? Total. A família hoje é fragilizada. Então, a escola, a educação, ela precisa ajudar socialmente a família. Não tem para onde correr. Certo. A gente, enquanto igreja, eu vejo, né, aqui em Pinheiros, é algo que me encanta aqui em Pinheiros, o trabalho com as crianças e ali trazendo os pais as suas responsabilidades, e precisa mesmo. Mas na escola você recebe família de todo jeito, né, pastor? Então você tem família destruída, que põe o filho na escola cristã como última tábua de salvação. E muitas vezes são abençoados e veem seus filhos transformados e convertidos. Glória a Deus por isso. Nós vivemos numa cidade, eu sempre digo, né? A cidade de São Paulo, ela nasceu num pátio de um colégio. Ela foi fundada por padres jesuítas. Sim. Ela tem o nome, né, do maior missionário do mundo. Verdade. Nosso apóstolo Paulo. E eu creio que quando você estuda a história da educação, você vai ver sempre a participação cristã. Verdade. Tanto dos missionários católicos, né, como os jesuítas, e tantos outros, né, os maristas, e tantos outros que ajudaram a formar gerações, né, dentro desse princípio cristão. Você não acha que a gente teria que fazer um esforço maior, né, como igreja, né, e como famílias cristãs, para a gente expandir mais essa filosofia? Com certeza. Essa é uma visão incrível. Então, partindo daquele ponto que eu comentei aqui, que não há educação neutra, não há educação neutra. Quando
né? Você devia me Anísio fazer Teixeira. uma Márcia-cast aqui, só para falar sobre esse assunto aqui. É verdade. Que Começar eu a amo. trazer o pessoal Tem muito para falar assunto, sobre isso aí, precisamos entrevistar professores, mesmo. trazer teóricos de educação, Sim. porque Esse é um tema incrível, porque realmente tem muito o que fazer. É um campo missionário maravilhoso. você não sabe, quando em 2004 eu fiz a minha defesa de doutoramento por acidente histórico, né? Eu digo que eu sou um blefe da academia. Ai, meu Deus. Mas eu estudei, quando você começa a estudar a história de São Paulo, você vai ver, por exemplo, que o primeiro sistema de educação infantil foi de uma missionária. Sim. Né? Depois você vai ver, o primeiro professor de língua portuguesa do Ginásio Oficial de São Paulo foi um pastor presbiteriano. Quando o governador de São Paulo foi criar a USP, ele teve a preocupação de contratar professores protestantes e judeus para que essa visão judaico-cristã fosse né, disseminada mesmo. Disseminada. Né? Como é que você vê isso hoje? O desafio que a gente tem, né? E o pessoal não entende, porque às vezes a gente está falando de uma coisa de educação, o cara leva para o campo da política. Exato. Né? Você não pode falar mais de direita, esquerda, parece que... E outra coisa, agora tudo é extrema-direita, extrema-esquerda, não tem nada de... Né? Quando fala de centrão, é pejorativo. Exato. Né? Como é que você acha que... você acha que é possível mudar a educação pela política? Não. Eu acho que é possível mudar a educação por Cristo. Por Cristo. Esse modelo de educação escolar cristã é um modelo vencedor. Não só aqui no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos também. Nós temos experimentado isso, você vê, só o sistema Mackenzie de ensino, né? Mas tem muitas outras escolas cristãs, educação por princípios. O pessoal da Adventista são muito fortes, e as famílias têm buscado isso. Né? Então eu vejo no Mackenzie, por exemplo, que uma escola de mais de 2.600 alunos, eu atendi pais espíritas, mas queriam educação cristã para os filhos. Né? Pais de diversas religiões, mas que estavam ali buscando uma educação cristã. Por que eu acho que não é através da política, apesar do nosso modelo hoje ser ancorado numa visão lá do Anísio Teixeira, que foi um educador incrível, mas ele implementou essa coisa de educação laica. Né? Baiano. Gosto muito, viu? Lá de Caetité. Eu assim, acho que a quem honra, um educador incrível, mas totalmente antagônico aí à nossa visão cristã do mundo, que ele trouxe essa coisa da educação laica, que não existe. Não existe. Que não existe. No lugar da educação laica, o que entrou? Filosofias e doutrinação ideológica. Né? E Jesus, ele ensinou uma coisa pra gente, né, pastor Arival? Eu não vim pra política. Apesar do povo judaico achar isso daí. Então, a transformação pela educação cristã, ela tem outro caminho. Que é muito vencedor. Está gostando aí da discussão? Nós estamos aqui. É um papo maravilhoso, porque quem for estudar a história da educação vai ver lá a importância da fé cristã para a criação das universidades, para a criação da escola pública. Foi Lutero que criou a escola pública. Exato. Né? Onde, né, a filosofia judaico-cristã chegou do ponto de vista educacional. A educação prosperou. Prosperou. Exato. Né? E hoje é o contrário, eles estão tentando destruir isso. Né? Por exemplo, como é que você vê... Vou botar a pimentinha. Como é que você... Ai, meu Deus. Como é que você vê, por exemplo, você está ali na escola, você tem a experiência desde alfabetização, mas você também convive na universidade. Sim. Como é que você vê? Existe alguma diferença, por exemplo, do ponto de vista ideológico? Existe. Eu tive o privilégio, não está aqui no meu currículo não, mas eu tive o privilégio de fazer um curso de educação escolar cristã e liderança, em parceria lá com o Andrew Jumper e o Gordon College. Sei, o Gordon College lá em Boston. Lá em Boston. Lá em Boston. E ali eu vivi uma realidade de uma universidade cristã. Sei. Universidade cristã. Você conhece essa famosa que tem aí, Liberty, lá nos Estados Unidos? Que é a Liberty University. Maravilhosa. Maravilhosa também. Muito
crente, essa universidade aí. E eles têm uma visão também de formar liderança para o país, liderança para o país. Liderança empresarial. Nós aqui no Colégio Mackenzie São Paulo utilizamos o High School da Liberty por longos anos. Sim. E eu nunca fui lá, mas o nosso coordenador foi, e ele falou que ele ficou impactado quando ele viu aquela multidão de jovens caminhando, indo para o culto da universidade. Sei. Uma coisa fenomenal. Mas aqui no Brasil, parece que as pessoas têm medo de fazer uma universidade cristã mesmo, raiz. Sei. Sabe? Porque parece que fica fraco. Parece, não sei, pastor. Tem umas coisas assim. Mas vai surgir, não? Vamos fazer em a nome partir de Pinheiro, Jesus, vamos embora. Vamos pra cima, isso aí. Vamos pra e cima. É muito bonito porque toda vez que o povo de Deus se posiciona, né, pastor? Coisas ele grandes. Prospera. Deus é maravilhoso, né? É verdade. Eu tinha outra pergunta aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco, porque quando se fala em educação cristã, fala-se em educação, a pedagogia do amor e da misericórdia. E nós temos crianças especiais, como as crianças autistas. É verdade. E lugar de criança autista é em todo lugar. É isso mesmo, pastor. Fala um pouco da sua experiência, que você introduziu isso no Mackenzie. Foi. Eu cheguei no Mackenzie em 2008, no Sistema Mackenzie de Ensino. Trabalhei lá por 5 anos, aprendi tudo isso aí de educação escolar cristã, fizemos os primeiros materiais. Depois eu fui trabalhar no colégio, em 2013. Sim. Quando eu cheguei no colégio, nós estávamos lá com essa realidade. Tinham 3 alunos, 2 autistas e 1 com síndrome de Down. Sim. Que precisavam ser incluídos. Mas naquela época, tudo era muito novo. A gente tinha uma legislação que era a LDB, que ela já previa que os alunos com deficiência fossem matriculados na rede regular de ensino. Mas nós ainda estávamos acostumados com o quê? Com as escolas especiais, né? Então, isso. A primeira lei internacional que veio falar sobre foi o Tratado de Salamanca, né? E, na época, eu tinha estudado sobre isso e a gente começou, então, a montar um programa, que na época era um projeto, que acolhessem essas crianças, mas com excelência e com ensino. Porque não adiantava colocar o menino só na escola e ele não se desenvolver, não aprender. Não, está incluído. Vamos colocar na escola e pronto. Não é isso. Então, a gente começou, então, a escrever um projeto na época em que a gente tinha uma professora mediadora que apoiava essa professora para adaptação curricular, para adaptar as atividades e uma tutoria. Né? Então, a gente introduziu essa visão de tutoria, porque na época, pastor Ival, não tinha ainda muita definição de quem era a pessoa que tinha que estar na escola, de como que era isso. A gente trouxe essa visão de tutoria também da Espanha, que vem da agricultura. Você sabia disso? Não. É uma ideia de que a tutoria é uma haste como para a plantação de parreira. Da uva, do chuchu, dessas plantas assim. Quando ela já está madura, estruturada, você tira a haste. Então, a ideia de tutoria é essa. É um acompanhamento, é um suporte, enquanto ele precisa de suporte. Para o quê? Desenvolver um aluno com autonomia, que aprenda realmente a estudar. Então, foi o início de tudo, lá em 2013. Eu acho isso começando numa escola cristã e também numa escola particular, porque a primeira reação dos administradores escolares é o custo, né? Mas é verdade. É o custo, porque quando você pega uma criança autista, você tem que ter um acompanhamento muito pessoal, não é isso? Totalmente. Pastor Ival, quando eu saí do colégio, lá na direção em 22, nós já tínhamos mais de quase 200 crianças, entre autistas, síndrome de Down, PC. O custo do programa de inclusão batia quase que 1 milhão ano. É um custo alto. Então, a gente entende essa dificuldade das escolas pequenas. Eu acho, inclusive, que a gente devia ter políticas melhores de apoio às escolas particulares que tanto fazem por esse país, né? Para isso. Mas as escolas têm feito. Inclusive, sábado, nós temos o MAC Mais Inclusão, patrocinado pelo Sistema Mackenzie de Ensino, pelo Colégio Mackenzie São Paulo.
lá no Mackenzie, que é hoje o encontro de referência, graças a Deus, no nosso país. Nossos professores aqui de Pinheiros participam também. É uma bênção. O Mackenzie tem sido um instrumento nas mãos de Deus durante esses anos todos, né? É verdade. E dentro daquela filosofia do missionário americano, Sim. ao lado da igreja, uma escola, né? Verdade. A escola sempre fez parte, fará parte da cosmovisão cristã, judaico-cristã, né? Porque o judaísmo não acabou por causa da sua educação, da sua visão, tanto a educação doméstica quanto a educação formal, né? Verdade. Então, Márcia, é um prazerzão estar aqui conversando com você, né? Prazer é meu. E a sua ideia foi lá para Pinheiros, né? Nós temos lá o Gepanda, né? Verdade, que a gente, com a nossa Ana Paula maravilhosa. Ana Paula, acolhemos o pessoal, tem o programa aqui e, de fato, a gente tem feito um trabalho de acolhimento, não somente as crianças, né? E depois do projeto Genoma, essa população é uma população crescente. É verdade. Crescente, né? É. Os dados estão aí, estatística, até o Trump falou, não sei se foi uma besteira, mas ele falou que as mulheres grávidas tinham que parar de tomar dipirona, porque... Estava nascendo muito. Isso aí deve ter bastante informação científica para isso, mas que as estatísticas estão mostrando, né? E a gente tem visto isso na igreja, nas famílias da igreja, Sim. E tem que ter, de fato, esse acolhimento. Agora, eu quero que você fizesse duas coisas aqui. Primeiro, deixar uma mensagem, né, para os educadores cristãos e as escolas. Né? E segundo, depois explicar para o pessoal que está nos assistindo, porque assiste no Brasil, fora do Brasil, né? O pessoal quer abrir lá na Itália uma escola cristã, o Samuel com a Érica. Maravilhoso. Como é que pode ser acessado você e o sistema Mackenzie de ensino? Como é que se implanta isso numa escola de interior, aqui em São Paulo também? Eu queria que você desse esses dois recadinhos aí. O primeiro recado, então, para os educadores cristãos é, queridos, sigam nessa missão. Né? Uma missão muito preciosa que Deus tem levantado muitas pessoas para isso. Não é uma missão simples, é uma missão de preparo acadêmico, né, para que a gente, dentro até de uma perspectiva aí calvinista, né, que a gente coloque cidadãos que façam diferença nesse mundo, né, na sua cidade, na sociedade em que ele está inserido, mas que a maior diferença que ele possa fazer é levar Cristo, né, aonde ele esteja, levar o verdadeiro evangelho aonde ele esteja. Então, querido diretor, educador cristão, estamos juntos aí nessa missão, né, agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos fazer parte nesse momento da história tão especial para a educação escolar cristã no Brasil. E com relação ao sistema Mackenzie de ensino, né, nós queremos vê-lo se expandir de fato, né? Então, hoje, o sistema Mackenzie ele é vendido, né, pela Somos, né, que é uma empresa de educação também, que tem vários outros selos e que vende o sistema Mackenzie de ensino. Mas se você deseja fazer parte, né, da nossa história, você pode entrar no nosso site, sistemasmackenzie.br, né? Então você entra lá, faz o seu pedido, a gente tem uma rede de pessoas para acolher vocês, dar as orientações necessárias e a empresa Somos com certeza chegará até vocês para ajudar aí a adquirir os materiais, adquirir o sistema de ensino. Para abrir uma escola, né? Hoje nós temos muitas agências aqui no Brasil que apoiam a abertura de escola cristã no Brasil e no mundo. E a maior delas é a AXE. Né? Então a AXE é uma instituição maravilhosa que tem apoiado as escolas cristãs e eles têm cursos, orientações específicas para a abertura de escolas, tanto aqui no Brasil, quanto lá na Itália, quanto em Londres, né? Todos esses lugares aí, pastor Erival. Gente, eu quero agradecer a professora Márcia Regis, agradecer ao Mackenzie, né? Sim. Nós oramos pelo Mackenzie, Amém. Entendemos que a missão do Mackenzie é uma missão singular no Brasil. Verdade. E que Deus continue
abençoando esse trabalho de vocês. Amém. E se você não conhece o Mackenzie, se você é aqui de São Paulo, na região, vá um dia conhecer lá, vá conversar com o pessoal do Sistema Mackenzie de ensino, vai ouvir o testemunho, né, das escolas que estão usando. Sim. E as grandes transformações que têm acontecido aí Brasil afora, tá? Verdade. Então, aqui no final, na edição, nós vamos colocar todos os contatos do Mackenzie, também da professora Márcia Regis, e até o próximo Arivalcast, tá bom? Até. Grande abraço. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?